E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais um vídeo aula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito da álgebra. E o título da nossa aula de hoje é o seguinte: Raízes estranhas em equações irracionais. Como surgem? Bom, nós vimos em aulas anteriores que quando a gente está resolvendo uma equação irracional, é muito comum surgir uma raiz estranha. E essa raiz estranha, ela não serve para a equação irracional. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é mostrar como que surgem essas raízes estranhas, beleza? Então, bora nós. Bom, pessoal, eu trouxe aqui essa equação irracional, ela vai nos ajudar a mostrar como que surgem essas raízes estranhas. Então, o primeiro passo é tentar resolver essa equação irracional. Como é que eu sei que essa equação ela é irracional? Porque a nossa incógnita x está dentro aqui de um radical, não é isso? Bom, tranquilo. Nós sabemos, pessoal, que para resolver uma equação irracional, nós temos que eliminar esse radical. Como aqui nós temos uma raiz quadrada, nós temos que elevar ambos os membros da igualdade ao quadrado, beleza? Então, olha só, eu vou pegar aqui o primeiro membro, elevar ao quadrado, pegar o segundo membro e também elevar ao quadrado, tranquilo? Pessoal, o que é que isso significa? Significa que, a partir dessa equação, a gente consegue obter outra equação. Em outras palavras, essa primeira equação implica, e o símbolo de implicação é essa setinha aqui, nessa segunda equação, tranquilo? E aqui a gente pode fazer algum desenvolvimento que já vai implicar em uma outra equação, tá? Olha só, isso daqui nada mais é do que o quadrado da diferença entre dois termos. Basta utilizar produtos notáveis. Eu vou fazer aqui de forma mais direta, porque o objetivo da aula não é trabalhar sobre produtos notáveis, nem minuciar a questão aqui da resolução da equação irracional, e sim mostrar o surgimento dessas raízes estranhas, tranquilo? Então já vou colocar a continha direto aqui. X ao quadrado menos 4x mais 4. Quando você desenvolver tudo isso, você vai perceber que vai dar exatamente essa expressão que eu coloquei aqui. Igual raiz quadrada de x elevado ao quadrado, a gente pode fazer um corte aqui da raiz com expoente. Já vimos isso em aulas anteriores, tá bom? Ficando apenas o x. Bom, esse x, eu posso mandar ele para o primeiro membro negativo e ele vai somar com esse menos 4x. Menos x com menos 4x vai ficar menos 5x. E aí a gente vai obter uma outra equação. Em outras palavras, essa equação aqui vai implicar nessa equação que eu vou acabar de escrever. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Bom, a gente recaiu em uma equação de segundo grau, que dá para a gente resolver de diversas formas, tá bom? Eu já vou colocar a resposta de forma direta aqui. Se vocês resolverem por soma e produto, pela técnica de completar quadrado, utilizando a fórmula de Bhaskara, o resultado aqui é o seguinte: x igual a 1 é uma das raízes, ou x igual a 4, certinho? Bom, o que é que isso significa? Significa que x igual a 1 e x igual a 4 são raízes dessa equação inicial? Não quer dizer isso, tá? A gente tem que fazer um teste. A gente tem que verificar se essas raízes de fato servem para essa equação inicial. E como é que a gente faz isso? Apenas por uma substituição. Simples assim, tá? Então, vê só. Pega o 1 e coloca no lugar do x aqui. Aqui vai ficar 1 menos 2 é menos 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Só que menos 1 não é igual a 1. Então, significa, pessoal, que o x igual a 1 não é uma raiz para essa equação inicial. O x igual a 1 é uma raiz estranha, certo? Vamos testar o 4 agora, olha só. 4 menos 2 é 2. Raiz quadrada de 4 é 2, então 2 é igual a 2. De fato, a única raiz aqui para essa equação inicial é o x igual a 4. Ah, professor, mas por que surge esse x igual a 1, essa raiz estranha aí? Vamos entender agora, pessoal, o porquê desse surgimento, tá? Olha só, a partir dessa equação inicial, a gente foi obtendo várias implicações até chegar no nosso resultado. A pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte:
essas implicações, elas são reversíveis? Oxente, professor, o que é que isso significa? Implicações reversíveis. Significa o seguinte, a partir desses valores, x igual a 1 e x igual a 4, a gente consegue obter essa equação inicial aqui? A gente consegue voltar passo a passo até obter essa equação irracional dada inicialmente? E a resposta, pessoal, é não. E vocês vão entender o porquê. Algumas dessas implicações são sim reversíveis, mas se uma delas não for reversível, então a gente não consegue obter exatamente a equação inicial. E é nesse momento que surge a raiz estranha. Vocês vão entender melhor quando eu começar a destrinchar aqui. Olha só, vamos partir agora desse último passo. Imagina que você tem aí o x igual a 1 ou x igual a 4, beleza? Através das formulazinhas de soma e produto, a gente consegue obter essa equação aqui do segundo grau, simplesmente utilizando as formulazinhas de soma e produto. Então, a partir de x igual a 1 ou x igual a 4, a gente obtém uma implicação que vai recair nessa equação de segundo grau, certo? X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Então, essa primeira implicação é sim verdadeira, tranquilo? Então, a gente conseguiu reverter essa primeira implicação. Dá para vocês perceberem que a partir do x igual a 1 ou x igual a 4, eu obtive essa equação de segundo grau. Essa outra implicação aqui, a gente também consegue reverter ela. Basta eu desmembrar aqui um menos x desse menos 5x e mandar ele para o segundo membro positivo. Então, vai ficar o seguinte, ó, x ao quadrado menos 4x, desse camarada aqui, do menos 5x, eu tirei um menos x e mandei ele para o segundo membro, ficando assim. Então, pessoal, essa implicação aqui, ó, eu consegui reverter ela também. Olha só, a partir dessa equação de segundo grau, eu obtive essa outra equação aqui. Bom, pessoal, a partir desse momento, a gente vai utilizar a técnica de completar quadrado para obter um produto notável a partir dessa expressão. A gente já estudou essa técnica de completar quadrado. Em outras palavras, esse desenvolvimento vai ficar o seguinte, ó, x menos 2 elevado ao quadrado, e isso é igual a x. O que é que isso significa? Que essa implicação, Essa implicação aqui, ela é reversível. A partir dessa expressão, a gente conseguiu obter essa expressão aqui anterior. Quem era a expressão anterior? X menos 2 elevado ao quadrado igual a apenas o x, tá? E é nesse momento que a gente vai encontrar uma implicação onde ela não é reversível. Por quê? Nós temos aqui o x menos 2 elevado ao quadrado, a gente sabe que se esse camarada aqui, que está dentro do parênteses, está elevado ao quadrado, a gente tem que passar extraindo a raiz quadrada. Eu já expliquei isso para vocês em aulas anteriores. Só que olha só, quando a gente passa extraindo a raiz quadrada, nós temos que considerar a raiz quadrada positiva e negativa. Lembram disso? Então aqui a gente fica com x menos 2 igual a mais ou menos raiz quadrada de x. Mas olha só, pessoal, aqui nós não temos mais ou menos raiz quadrada de x. Isso significa que essa primeira implicação ela não é reversível. Ela não é reversível. Porque a expressão que a gente obtém a partir dessa não é exatamente a equação dada inicialmente. Muda essa questão aqui do mais ou menos raiz quadrada de x. Em outras palavras, aqui a gente teria duas equações. A primeira equação seria x menos 2 igual a raiz quadrada de x. E a outra equação seria x menos 2 igual menos raiz quadrada de x. Certinho? E é nesse momento que a gente percebe que esse menos 1 aqui, ele é uma raiz estranha, de fato, para essa equação, como a gente viu, mas esse x igual a 1 não é uma raiz estranha para essa equação aqui, essa segunda equação que a gente obteve. Eu quero que vocês façam um teste aí. Pega o x igual a 1 e substitui aqui. Olha só, eu vou até fazer a conta. 1 menos 2 igual a menos raiz quadrada de 1. Pessoal, o resultado vai bater. 1 menos 2 é menos 1, e isso é igual menos raiz quadrada de 1 é 1. Olha só, o resultado bateu. Por outro lado, se a gente pegasse o x igual a 4 e substituísse aqui, aí o x igual a 4 seria uma raiz estranha
para essa equação. Olha que interessante. Então é por conta disso, de tudo que eu expliquei aqui para vocês, que surgem as raízes estranhas em equações irracionais. Alguma dessas implicações, algumas, não são reversíveis. E é nesse momento que surgem esse tipo de raiz aí, que não são raízes que servem para a equação inicial. Tranquilo? Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários, que a gente tenta explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu e até mais!